Com a iminente queda da taxa de juros aqui no Brasil, já começamos a imaginar que alguns fundos imobiliários possam pagar menos nos próximos meses, caso isso venha a se confirmar. É o caso de alguns fundos imobiliários de papel que têm seus CRIs indexados ao CDI ou à taxa Selic. Eu separei alguns dos 5 maiores fundos aqui da bolsa por ordem de liquidez e eu vou mostrar para vocês alguns que podem ser impactados com essa mudança na taxa Selic. A começar pelo KNCR11, que é um fundo de papel da Kinea que tem como objetivo acompanhar a taxa CDI mais algum prêmio, tá? Então, basicamente, ele vai entregar ao seu cotista o resultado do CDI e mais uma taxa. Como esse fundo é considerado high grade, alguma coisa próximo de CDI mais 2% ao ano. Tá? Como a gente pode acompanhar aqui no relatório gerencial desse fundo, dentro da carteira, a gente percebe que a carteira é composta 99,5% de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e que esses CRIs são indexados em 96,1% na taxa CDI e 3,3% na taxa Selic, o que nos dá um resultado de 99,4%, sendo apenas 0,6% o IPCA, tá? Então isso significa que caso a taxa de juros venha a cair, esse fundo vai ser um dos que mais serão impactados, certo? Hoje a taxa de juros está em 13,75. Esse fundo vem entregando algo próximo a R$ 1 por mês, até R$ 1,20, certo? De acordo com os dias úteis aí do mês, porque o CDI ele rende somente em dias úteis. Então, se nós acompanharmos aqui, por exemplo, eu estou no site do Status Invest, tá? Se a gente acompanhar aqui nos últimos anos o histórico desse fundo, nos últimos 5 anos, tá? Em 2023, com a taxa de juros a 13,75% ao ano, ele vem pagando 1,10, 1,15, 1,20, tá? Lá em 2020, quando a taxa esteve a 2%, esse fundo vinha entregando 25 centavos até 30 centavos, tá? Aproximadamente. Aqui em dezembro ele pagou um pouquinho mais porque era um resultado acumulado, provavelmente que ele tinha, né, e que ele teve que entregar no final do semestre. Mas a gente percebe que com a queda da taxa de juros, esse é um fundo que historicamente ele é bem afetado, tá? Bom, como esse fundo ele busca acompanhar a taxa do CDI, né? Como o próprio relatório gerencial aqui a gente pode perceber, é um relatório que é um fundo que investe em certificados de recebíveis imobiliários, né? Que tem como meta acompanhar a taxa do CDI. A gente não imagina que ele vai fazer algum movimento aqui de rebalancear essa carteira, né, entre IPCA e CDI, e sim manter essa parcela mais elevada do indexador CDI e Selic. Então esse provavelmente é um fundo que vai pagar menos, tá? Bom, outro fundo é o fundo da Valora, tá? Que é o Vigir11. Esse fundo aqui ele também tem como objetivo acompanhar a variação do CDI, tá? É um fundo de papel que também investe em certificados de recebíveis imobiliários e é um fundo que ele vem pagando também aí altos dividendos nos últimos meses, tá? Nesse último ano, inclusive. A gente pode verificar aqui que na carteira dele, que é composta majoritariamente por CRIs, né, 100% do seu PL em certificados de recebíveis imobiliários. Desses certificados de recebíveis imobiliários, 97,4% é CDI e 2,6% é IPCA. É um pouquinho mais reduzido a taxa de CDI se comparado ao KNCR, mas mesmo assim uma taxa ainda bem elevada, né, do patrimônio, quase 100%, digamos assim. Então, como o próprio objetivo aqui do fundo já destaca, né, que esse objetivo é entregar rentabilidade tendo como referência o CDI, provavelmente esse é um fundo que também vai sofrer bastante agora com a queda da taxa de juros. Claro que não vai ser uma queda brusca agora logo de início, serão quedas graduais, começando em 0,25%, talvez, ou 0,5, tá, pontos percentuais.
Mas imaginando um cenário que a taxa caia para 9, como é a média histórica do Brasil, esse é um fundo que vai reduzir sim os seus dividendos. Se a gente for pesquisar aqui no site do Status Invest, vamos verificar quanto que esse fundo estava pagando lá em 2020. Tá, vamos botar aqui nos últimos 5 anos. Esse fundo também vinha pagando aqui na faixa dos seus 45 centavos, tá? Ainda assim um pouco mais do que o KNCR, né? Mas olha a diferença. Em 2020, com a taxa de juros a 2% ao ano, esse fundo vinha pagando 45 centavos. Enquanto que agora é proporcional, tá? Porque como esse é o fundo base 10, aqui ele vinha pagando 0,4 centavos, 0,5. E aqui ele vem pagando 0,12 centavos, tá? Tem essa variação porque ele é base 10. Mas o dividend yield basicamente é a mesma coisa, tá? Se a gente fizer por proporção, tá? Mas como a gente consegue perceber aqui, com a taxa de juros mais baixa, ele realmente caiu bastante seus dividendos, se comparado com a taxa atual, onde ele já chegou a pagar 13 centavos por cota, tá? Então esse é um fundo também que provavelmente vai sentir bastante esse período de queda da Selic. Outro fundo também que provavelmente vai sentir essa queda é o SAD 11, que é um fundo de papel do Santander. Tá? O SAD 11 também é um fundo que tem na sua carteira grande parte alocada em certificados de recebíveis imobiliários, dos quais 83,9% estão atrelados ao CDI, tá? São certificados de recebíveis imobiliários indexados a essa taxa do CDI. Esse aqui já é um fundo um pouquinho mais balanceado, com 83,9% contra 16,1% de IPCA, tá? Ele ainda tem dentro da sua carteira, do seu portfólio, alguns fundos imobiliários, representando 7,8% e 1,5% a título de caixa, tá? Vamos fazer a comparação também aqui, como a gente fez com os outros fundos, né? O SAD 11, que é um fundo do Santander, que também busca acompanhar aí a taxa do CDI, só que um pouquinho mais descorrelacionado, porque ele também tem uma parcela de IPCA um pouquinho maior na carteira, né? Em torno de 16%. Mas o SAD 11 hoje ele está custando 84,50 nos últimos 5 anos. Ele pagou aqui, então em 2023, em média R$ 1 por cota, e lá em 2020 ele vinha pagando 27 centavos, tá? Depois aqui em 2021 a gente percebe que a taxa de juros começou a subir e aí ele vem entregando esses dividendos bem altos, tá? Bom, é, são situações bem parecidas com os outros fundos, né? Vai do gestor agora buscar balancear ou não mais essa carteira. Como são fundos que buscam acompanhar mais a taxa do CDI, a gente não imagina que ele vá fazer grandes mudanças aqui entre IPCA e CDI. Mas a gente sempre precisa acompanhar o comunicado do gestor aí nos relatórios para entender como que vai ser feita essa movimentação. O próximo fundo é o fundo da Credit Suisse, tá? O HGCR 11. É um fundo também de recebíveis imobiliários, um fundo de papel. Esse aqui é um fundo um pouco mais balanceado, tá? Se comparado com os outros. Então, a gente pode ver aqui que a receita dele, grande parte, vem dos seus CRIs, dos seus certificados de recebíveis. Ele ainda tem alguma coisinha de fundo imobiliário, tem alguma receita financeira, mas a maior parte dessa receita vem sim dos certificados de recebíveis imobiliários. Tá? Como a gente consegue ver aqui, se a gente for fazer essa conta, vamos ver quantos por cento do patrimônio dele está alocado em CRIs. Então, são os 1.423 dividido por 1.596. 89% da carteira dele está alocada em certificados de recebíveis imobiliários. Tá? Então, na carteira dele, 41% está alocado em CDI
mais alguma taxa de prêmio, né, que a gente chama, e 59% em inflação mais, que é o IPCA. Então esse fundo está mais balanceado, tá? Ele já está pendendo mais aqui para o IPCA. A gente pode ver que ele vem fazendo esse balanceamento conforme o passar dos meses aqui, já esperando esse período de queda de taxa de juros. Julho do ano passado, por exemplo, há um ano atrás, julho de 2022, ele tinha 54% da sua carteira indexado ao IPCA. Hoje ele tem 59%, tá? Então ele já alocou 5% a mais em IPCA. Ele fez esse balanceamento já esperando essa queda da taxa de juros, tá? Vamos acompanhar aqui no Status Invest a situação do HGCR, comparar no período de baixa quanto que ele vinha pagando. Então, nos últimos 5 anos, este ano ele vem pagando 1,20, tá? É um fundo que vem pagando 1,20 todos os meses. Conforme o gestor já comenta, inclusive no relatório gerencial, tem quase um ano, né, que ele vem pagando 1,20 por mês. 6 meses, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 meses que ele vem pagando um patamar estável de R$ 1,20 por cota. Tá, então ele vem agora com a Selic bem alta, ele vem pagando R$ 1,20. Lá em 2020 ele pagou apenas 48 centavos, 50 centavos, e aqui no final do semestre ele distribuiu um lucro acumulado, né? Então acabou pagando 73 centavos. Mas a gente pode ver, né? Isso aqui, ó, é o reflexo da taxa de juros caindo, tá? Então, em 2020, esse fundo sofreu bastante por conta disso, assim como todos os outros fundos de papel. E em 2023 ele vem pagando aí um valor bem alto de rendimento aos seus cotistas, tá? Esse fundo aqui então não é diferente dos demais. E por fim, eu trouxe aqui o MXRF11, né, um dos maiores fundos da bolsa, até por ser base 10, ser um fundo relativamente com um preço baixo, né? Não que isso seja definitivo, porque a gente precisa olhar, mesmo estudar, analisar o valor patrimonial, mas é um fundo que custa R$ 10, né? Se comparado a outros aí que custam 100, ele teoricamente é mais acessível, digamos assim. Então, como esse aqui é um fundo também, um dos maiores fundos da bolsa, eu escolhi trazer ele porque provavelmente você deve ter ele em carteira, tá? Muita gente possui esse fundo em carteira. Então, como a gente consegue ver aqui, 75% do patrimônio desse fundo está alocado em certificados de recebíveis imobiliários, 16% em outros fundos imobiliários, né, uma parcela mais alta aqui em outros FIIs. Ele também tem 5% em permutas financeiras, né, que é um destaque aqui desse fundo. É difícil a gente ver esse tipo de operação, mas esse fundo tem 5% em permutas. Bom, os indexadores então dos CRIs desse fundo, 54% da carteira dele está ligado ao IPCA, tá? E contra 45% indexado ao CDI. Então é mais ou menos o mesmo cenário aqui do HGCR, tá? É um fundo também que vai sofrer um pouquinho nesse momento de queda da Selic. Vamos ver quanto que ele vinha pagando lá em 2020. Nos últimos 5 anos, então, em 2023 ele vem pagando 12 centavos, lembra que ele é base 10, né? Então ele vem pagando aí altos dividendos. Se a gente levar isso aqui para a base 100, digamos que ele esteja pagando 1,20, né? Assim, a grosso modo. Lá em 2020 ele vinha pagando 0,70 centavos, 0,60, né? Esse aqui é um fundo mais equilibrado, mas eu trouxe justamente para você ver que esses fundos de papel, eles provavelmente vão sofrer alguma queda aí nos seus dividendos, tá? Bom, esses foram os 5 fundos que provavelmente sentirão uma queda nos seus dividendos, mas lembrando que isso não vai ser de forma imediata, porque a Selic ela não vai cair de 13 para 2, como foi na época da pandemia. Essa redução vai ser gradual, tá? De 13,75 para 13,50, depois
13,25, pelo menos é a projeção aí que se faz, né, atualmente. Talvez uma queda de 0,50, mas acho difícil, certo? Serão aí quedas graduais. Projeção para os próximos anos que fique aí em torno de 10, 9%, tá? Mas que isso tem sim um impacto nos rendimentos desses fundos. Inclusive, muitos gestores já estão fazendo, como vocês viram, essa transição de, de alterar os indexadores da carteira de CDI mais para IPCA mais, tá? Justamente para buscar equilibrar um pouquinho o patamar de distribuição do fundo nos próximos meses. Não que isso vá garantir 100% a renda que está hoje, mas que isso pode sim dar uma controlada aí na queda, né? Não ser uma queda tão brusca nos rendimentos aí para os próximos cotistas. Mas bom, esse foi o vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente traz tudo sobre fundos imobiliários, tá? Relatório gerencial, dicas, visão geral do mercado, tá? Deixe seu comentário também, deixe seu gostei e até o próximo vídeo.